Modéstia, é disso que vamos falar hoje. Há uns 4 anos atrás começou um levante muito grande dos principais perfis católicos na internet a respeito desse tema, modéstia, para a volta da mulher, as roupas que são mais tradicionais, como vestido, saia. Na verdade, isso é um assunto que sempre está em voga, sempre é necessário comentar sobre, mas apesar disso, muito tem sido dito que não necessariamente corresponde à verdade. E é importante que nós possamos entender tudo, e inclusive o próprio Santo Tomás de Aquino vai trazer pontos que não são abordados a respeito da questão da modéstia e que eu achei interessante trazer aqui, inclusive incluindo aqui alguns pensamentos meus. Vamos lá. Antes de tudo, modéstia é um assunto muito mais amplo do que geralmente que as pessoas tentam entender. As pessoas tentam entender como simplesmente a conduta a respeito do vestir. Até que eu já ouvi, inclusive, uma moça falando que modéstia é mais o feminino, o masculino não tem tanto. E no caso do masculino seria mais a respeito das palavras que ele usa, de algumas condutas que ele toma. De certo modo ela tá certa, mas é uma visão muito limitada a respeito do tema que eu achei que precisava de uma abrangência maior. Então, nesse processo, eu escutava essas moças falando, especialmente moças falando sobre o vestido da saia, o vestir um vestido. Eu pensava, isso aqui é muito pouco, parece que não está tratando o assunto como tem que ser tratado. E por causa desse sentimento, eu acabei desenvolvendo um próprio modo de pensar a respeito do assunto, onde eu queria que abarcasse o assunto da modéstia tanto feminino quanto masculino. E tomado por esse espírito, eu fui e criei minha própria proposição. Aí eu descobri, nessas minhas pesquisas, Santo Tomás de Aquino, na verdade, ele encontrou sim. Não só encontrou, como na verdade ele discerniu a respeito das formas de modéstia, onde a modéstia se localiza na alma, a que pecados ela se opõe, como ela se organiza como uma virtude. Todos esses assuntos são assuntos que realmente eu achei muito impressionante. A abordagem de Santo Tomás de Aquino era mais totalizante que a minha. Então, assim, eu sempre localizei a modéstia como um tipo de humildade, porque ela regula um modo de se apresentar. Então a modéstia trata daquilo que se relaciona com apresentar-se. Não propriamente com apresentar-se fisicamente, mas com apresentar-se num sentido mais abrangente. A humildade é uma das características primordiais para que se possa, vamos assim dizer, desenvolver uma vida espiritual. A humildade, ela sempre vai nos colocar com o pé no chão, sempre vai nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, especialmente se a gente não obedecer a Deus. E por causa dessa humildade, por causa dessa consciência, eu pensava a modéstia a respeito disso. Inclusive, meditando a respeito das respostas que as próprias mulheres dão quando se é questionada a respeito de por que elas se vestem desse ou daquele jeito. A maior parte das vezes elas vão responder: eu não me arrumo para homens, mas eu me arrumo para mim mesma, para eu me sentir bonita. E eu preferi, numa análise metodológica, não ignorar essa resposta, que é algo que a maior parte das pessoas fazem. Elas falam: não, na verdade você está querendo chamar a atenção de algum homem, na verdade você está fazendo isso para atrair olhares, e de fato tem um certo ponto nisso. As pessoas acabam que geralmente relacionam os pecados contra a modéstia com os pecados da luxúria, que, se eu não me engano, era o primeiro erro que eu identificava. As pessoas relacionam pecados contra a modéstia como pecados de luxúria. E eu falava, não é isso. Se a gente observar bem, em que momentos uma moça é imodesta? Vamos falar a respeito da vestimenta. Uma moça imodesta é aquela que se veste mal. Sim, reduzindo para o miúdos, é aquela que se veste mal. Aquela que usa pouca roupa, que usa roupa justa, aquela que se veste de maneira adequada no ambiente inadequado, enfim. Então se trata de uma série de contextos no qual a vestimenta meio que determina a moralidade da pessoa, se ela está fazendo um ato bom ou mal. Só que, levando em consideração aquela resposta de que muitas vezes as mulheres se organizam para que elas se sintam bem, eu cheguei na seguinte formulação: na verdade, os pecados contra a modéstia não são pecados de luxúria, são pecados de vaidade. Como são pecados de vaidade, eles vão sim manifestar em demonstrar o corpo, receber olhares, buscar receber elogios, comentários. Por quê? É mais para alimentar o ego do que propriamente para atrair desejo sexual. O desejo sexual, aí a gente tem duas questões. Aqui a gente tem algumas questões para analisar a respeito dessa afirmação. Uma,
de que o desejo sexual nasce no homem muito pelo olhar. A mulher, ela sente atração pelo escutar. Então, o que vai convencer uma mulher a ter relação sexual, um relacionamento mesmo com um homem, é aquilo que ela escuta dele. Então, a construção da narrativa do relacionamento é muito mais necessária para a mulher do que para o homem. Aqui nós temos um fator. O desejo sexual funciona de um jeito no homem, funciona de outro jeito na mulher. O desejo sexual que funciona no homem visualmente funciona na mulher auditivamente. Então, se a mulher ela se veste de maneira provocante, veja bem, ela quer necessariamente nutrir o olhar no outro? Sim, muito provavelmente ela quer. Mas o intuito dela no vestir-se assim é meramente sexual? Não. Às vezes a mulher se veste desse jeito para se sentir bonita e desejada. Aí que nós temos um grande problema. O fato dela querer se sentir bonita e desejada não necessariamente vai incidir no fato dela querer ter relações sexuais. Mas esse mero indício já nos apresenta que é muito mais uma busca de reconhecimento, ou seja, de validação de mim no outro, do que propriamente uma busca de prazer sexual. A mulher, quando ela busca criar, produzir desejo, eu presumo que vai obter algum favor disso, algum benefício. E os benefícios provavelmente são ou na ordem do ego ou na ordem profissional mesmo. Às vezes elas utilizam o próprio rosto para conseguir crescer na carreira, enfim. Não estou falando que isso é generalizado, que todas as mulheres fazem, tá? Estou fazendo aqui uma análise, pelo menos, do que eu identifico que é o comum comportamento humano. Mas muitas vezes elas identificam ali naquele componente do desejo sexual um significativo do seu próprio valor. Ou seja, eu valho tanto quanto eu sou desejada. Se você meditar a respeito da construção dos relacionamentos e da lógica sexual que nós vivemos no século XXI, de fato, o valor da mulher muitas vezes está atrelado ao quanto ela é desejada. Nós temos o valor das principais figuras públicas, que são os artistas, muito relacionado a ser um objeto de desejo, a ser um objeto sexual, um objeto erótico muitas vezes, a ser efetivamente sexualizada. Então, essa sexualização é uma demonstração de poder na mulher, e esse poder pode se apresentar inclusive no comando, controle de muitos homens que de fato estão sujeitos a esse tipo de artifício. Nós temos uma mulher que busca receber reconhecimento pela sua beleza, pelo seu corpo, pela sua autossexualização. E aqui a modéstia parece se resumir somente ao feminino, mas vamos lá, qual que é a lógica interna da modéstia? No meu pensamento, no meu modelo. A modéstia, ela vai se localizar como uma forma de humildade. Então, ela não só é uma oposição à vaidade, como ela também é uma forma de posicionar-se no mundo, de compreender a própria existência. Essa forma de compreender a própria existência vai como que se limitar a esconder-se, a assumir, a não buscar palco, não buscar chamar atenção. Veja bem, eu tenho problemas em escutar erros de português, eu fico corrigindo as pessoas. Muitas vezes eu faço isso para me sentir inteligente, para me autoafirmar. O movimento interno da alma é muito similar entre eu e da moça que está querendo autovalidação no outro. Só que nesse contexto não se trata de ser inteligente, não se trata de ter capacidade ou conhecimento para fazer alguma coisa. Se trata muito mais de mostrar que sabe. Esse desejo é essencialmente um dos pecados contra a modéstia. Então, onde é que a modéstia se localizava? A modéstia era uma formulação da humildade, na humildade a respeito daquelas coisas que são mais aparecer do que esconder. Então a modéstia, ela seria como que a virtude que regularia o aparecer, para que o aparecer fosse meramente útil, agradável ou bom. Aqui nós entendemos a respeito da modéstia de que ela é uma formulação muito mais sutil do que simplesmente dizer short ou não short, decote ou não decote. Então, o rapaz que some no momento em que ele pode se sobressair sobre outras pessoas, no sentido de o rapaz que se omite de dar a sua opinião, de mandar nos outros, de estabelecer uma autoridade, esse rapaz é modesto. Modesto porque omitiu-se, porque preferiu esconder do que mostrar. Aqui eu me fundamento, inclusive, em alguns trechos bíblicos, onde nós verificamos, por exemplo, que ao receber os pastores, Nossa Senhora guarda tudo aquilo no coração quando Jesus nasce. A mesma coisa José, que ao receber em sonho a presença do anjo,
mantém-se em silêncio e foge para o Egito. Então, a modéstia seria muito mais um esconder do que um aparecer, mais um omitir, um esconder. Não aqui omitir no sentido do pecado, da omissão. Não, estou falando justamente daquilo em que nós sabemos que a nossa participação não é relevante. Então, ao invés de falarmos, eu consigo fazer tal coisa, você está fazendo errado, nós simplesmente nos omitimos e permitimos que o outro, a graça de Deus, reconheça o próprio erro. E aqui também essa virtude, essa qualidade, também poderia ser significada em cima das moças que querem mostrar o corpo. Se a virtude da modéstia é mais esconder do que mostrar, o corpo seria um dos aspectos. Não só o corpo, como também todos os excessos de vestimento, como aquelas pessoas que se vestem parecendo um pavão brilhante, uma roupa. Nós tivemos aí recentemente uma pessoa que, numa certa celebração, usou uma roupa extremamente transparente, mostrando os seios para fora. Isso evidentemente foi para chamar a atenção. Isso é um detalhe. Estou falando de outras coisas, como aquelas roupas esdrúxulas dos artistas em eventos, onde eles vão com uma roupa que um negócio é aqui, outra é ali, tudo brilhante, azul ou branco, um negócio estranho, aquilo tudo para chamar a atenção. Veja bem, se a modéstia é mais esconder do que mostrar, é preciso que nós nutramos esse valor em nós, o valor do escondimento, o valor do silêncio. Então, era mais ou menos essa minha formulação. Primeiro, a modéstia ela se configuraria entre uma das virtudes que corresponde à humildade. Ou seja, a modéstia não estaria atrelada somente à castidade, apesar de que eventualmente ela está. A modéstia está mais atrelada à humildade. E aí peca-se por escândalo. Então uma pessoa escandaliza a outra, ou seja, eu, por causa de uma ação intencional, faço você cometer um pecado, como é o caso das moças imodestas, que intencionalmente buscam desenvolver o desejo sexual em outros rapazes e cometem escândalo que o outro rapaz ali vai pecar. Veja bem, nós temos responsabilidade e, inclusive, uma curatela sobre a alma alheia, inclusive daqueles que nós não conhecemos. Eu preciso sempre ser gentil, modesto, paciente, para evitar que as almas dos outros sejam ofendidas. Então aqui eu tenho mais ou menos a modulação. A modéstia, dentre as virtudes atreladas à humildade, é uma delas. Ela como que mergulha entre a prudência e a temperança. A prudência a respeito de pensar justamente com cuidado, com carinho a respeito de como se vestir, de como se apresentar, de como se posicionar, de como tratar as outras pessoas, e a temperança que justamente trata de um meio termo, de uma adequação ao ambiente, saber viver. Veja bem, eu também falei aqui a adequação ao ambiente, que dá a entender que a modéstia vai depender um pouco do contexto no qual nós estamos. Então, em um ambiente onde, por exemplo, na praia, uma moça vai de short, nada muito provocante, mostrando demais, mas um short, vamos assim dizer, relativamente curto, e ali no contexto da praia, usando uma camiseta regata, onde aparece até algum decote, mas nada muito chamativo, nada muito exagerado, joga vôlei, brinca com os amigos, tudo mais. Essa moça peca por imodéstia? Veja bem, na casuística nós precisamos atualizar cada um dos conceitos morais do contexto. O contexto é muito importante. O contexto atual é que as moças não têm uma rigorosidade tão grande com a vestimenta. O contexto atual é que gera estranhamento uma pessoa se vestir de modo X ou Y em determinados contextos, certo? E esse estranhamento ele fere com o princípio da amizade, que é uma outra virtude que eu não vou entrar aqui, porque senão esse vídeo ficaria muito mais longo do que ele já é. Então ali pelo contexto não seria um pecado, evidentemente a moça também não tem intenção nenhuma de provocar emoções ou sentimentos no coração alheio, não seria um pecado a moça utilizar o short, levando em consideração o contexto no qual nós vivemos, de degeneração. É uma situação onde quase toda a população considera o erro acerto. Nesse contexto, nós temos que compreender que as coisas não são tão preto no branco quanto parece. Então sim, a moça poderia ali, no contexto, usar uma camiseta regata, botar um short e brincar, se divertir na praia. Ocasião em que provavelmente um dos vestidos que ela fosse vestir em algum ambiente mais formal não faria tanto sentido. Então, ali pelo contexto nós compreendemos. O problema não está propriamente na roupa, está muito atrelado à intenção, ao contexto. Evidentemente que essa mesma moça for com esse mesmo short para missa, ela está sendo no mínimo imprudente. Aí que entra que eu atrelei a modéstia à prudência. Aqui nós temos que ter uma visão um pouco mais totalizante para conseguirmos compreender as sutilezas do dia a dia. Não simplesmente ficar apontando o dedo, julgando as pessoas e falando
Ah, você faz isso, você faz aquilo. Não. O próprio Cristo disse: eu quero antes a misericórdia do que o sacrifício. Então, antes de apontar o dedo, nós tentamos entender o contexto, que é tão importante. Essa era a minha posição sobre modéstia. Fazendo a pesquisa, descobri que Santo Tomás de Aquino vai falar sobre modéstia, vai falar inclusive sobre a modéstia da vestimenta das moças, que é uma coisa que realmente me pegou de surpresa. Então, nós vamos aqui tratar sobre a modéstia na perspectiva de Santo Tomás de Aquino, que é muito mais abrangente que a minha. E aqui eu tive realmente uma surpresa, porque Santo Tomás de Aquino me fez cair do cavalo. Primeiro que eu localizo a modéstia entre uma das virtudes da humildade. E Santo Tomás de Aquino vai virar tudo de ponta cabeça. Ele vai falar que a humildade está sujeita à modéstia. Então, como é que ele vai afirmar? A organização é mais ou menos essa. Dentre as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Dentre as virtudes teologais nós temos a fé, a esperança e a caridade. Dentre as virtudes cardeais nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E uma virtude cardeal são aquelas virtudes que são passíveis de serem obtidas pelo hábito. O que é uma virtude teologal? Uma virtude teologal são aquelas que só são possíveis por meio do derramamento da graça de Deus. Então, virtude cardeal, essencialmente aquelas maiores virtudes, cujas quais são construídas pelo hábito. Então você faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes. A modéstia se localiza onde? Nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A modéstia está dentro da temperança. Modéstia seria basicamente a moderação, ou a medida certa, o entremeio entre dois. Que dois são esses? O exagero e a falta. Modéstia é o meio termo entre o exagero e a falta. Ou seja, é o justo, vamos dizer assim. Apesar de não estar na justiça, está na temperança. Porque o que é temperança? Temperança também é o meio termo entre o exagero e a falta. Temperar significa justamente ajustar o certo, ajustar o meio termo, nem muito salgado, nem sem sal. Então, a temperança seria aquela virtude cardeal que vai medir as paixões da carne. Só que essas paixões da carne, elas vão ser subdivididas entre as paixões maiores e as paixões menores. As paixões maiores são aquelas que afetam mais o homem, como por exemplo a paixão da luxúria. Mas também vai servir para gula, enfim, vai servir para outras coisas. E a modéstia faz o quê? Ela faz a mesma coisa em prazeres menores. E prazeres menores são esses? Aqui, para Santo Tomás de Aquino, a modéstia se divide em quatro. Olha como é muito mais sofisticado do que o meu conceito. A modéstia vai se dividir entre humildade, estudiosidade, a regulação dos movimentos externos e a regulação dos ornatos exteriores. Essa é a palavra que ele usa. Modéstia, para Santo Tomás de Aquino, é moderação. É você ter a justa medida, a reta razão a respeito de algum assunto. A humildade é a virtude que vai moderar a esperança. O que é humildade? Humildade não é nem a esperança exagerada, que seria basicamente a presunção. É a pessoa que fala: ai, não tem problema, Deus te ama, você vai para o céu. Não, calma aí, amigo, não é bem assim. Isso daí é a presunção. A moderação da esperança, ela não é presunçosa. Esse é o excesso. Agora, a falta é o desespero. Enquanto que o excesso de esperança é uma presunção, eu vou para o céu, Deus me ama, não importa o que eu faça. Isso é uma mentira. A falta de esperança também é um exagero. É o exagero do desespero. Mas não importa o que você faça, você está condenado. Não importa, Deus não te ama, Deus não vai me perdoar por aquilo que eu fiz. Você provavelmente já teve um desses pensamentos. Não, Deus me ama, vai me perdoar. Ou Deus não me ama, não vai me perdoar, eu já estou condenado. Esses dois pecados são pecados contra o Espírito Santo. Pecado da presunção e do desespero. Justa medida ou a moderação da esperança chama humildade, que é o quê? Basicamente você reconhecer: eu, pelo estado que minha alma se encontra de pecado original, mereço o inferno, mas Deus na cruz quis me conceder a salvação. Então, se eu abraçar a cruz, se eu viver aquilo que a Santa Igreja manda, eu poderei ser salvo pela graça de Deus, contanto que eu faça aquilo que a Santa Igreja manda. E essa salvação está totalmente sujeita à vontade do Pai. Evidentemente, não vai descumprir aquilo que prometeu. É como a humildade é uma moderação na esperança. Enquanto um acha que já está salvo, que já está no céu, só precisa ratificar com a morte, e o outro acha que já está no inferno, já está condenado, que Deus não vai perdoar ele, só falta ratificar também no ato da morte. O humilde sabe que é na vida, é nos momentos da vida em que nós vivemos a salvação,
cotidianamente escolhendo pelo céu. E essa escolha pelo céu, no final dos tempos, no conjunto delas, pode nos conceder a salvação se vivermos segundo a graça de Deus por meio da Igreja Católica. Da estudiosidade, nós temos a moderação do estudo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com... Aí olha no jornal como é que tá a guerra na Ucrânia. Aí olha no jornal o que político tal fez. Vai no YouTube e fica vendo a treta dos youtubers. Vai no Twitter acompanhar a treta dos youtubers a cada tweet, a cada momento, vendo cada um, enfim. Está disperso. Essa dispersão se chama curiosidade. Curiosidade, ela necessariamente vai ser má, porque ela busca aquilo que é inútil. Veja bem, a curiosidade, que é o pecado contrário, a estudiosidade, que é uma das formas da modéstia, segundo Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a curiosidade vai se apresentar de 4 modos diferentes. Eu vou ler aqui porque enfim, é difícil lembrar de tudo, né? Esses 4 modos são: estudar o inútil ao invés do útil. Por exemplo, você é engenheiro, mas apesar de ser engenheiro, você gosta de ler sobre criaturas do fundo do mar, fica lendo sobre criaturas do fundo e não se aprimora na sua profissão, não estuda, não melhora, não estuda cálculos novos, não estuda métodos novos de fazer cálculo de preço, enfim, todas essas coisas que o engenheiro eventualmente tem que fazer. Não sei o que o engenheiro faz, mas eu imagino que tem a ver com isso, certo? Eu não sou engenheiro, como dá para perceber. Você fica ali buscando informações, curiosidades, aqueles canais no YouTube, Você Sabia, Mundo Curioso, Mundo Estranho. As pessoas dizem, estou ficando mais inteligente, History Channel, ficando mais inteligente. Na verdade, você é um belo não curioso. Isso é um pecado. A virtude que se opõe é da estudiosidade. O que é estudiosidade? É você estudar retamente aquilo que é necessário, aquilo que é útil para a sua vida. Informação pertinente, se resumiria aí. Então, o primeiro modo de ser curioso é estudar o inútil ao invés do útil. O segundo modo é buscar aprender coisas certas pelas pessoas erradas. Então, você busca ali no professor, aí não faz uma curadoria adequada, aí pega informação errada, suja, ruído que não está certo, que não está adequado. Porque você foi preguiçoso muitas vezes, não quis procurar mais, saber. Eu quero consenso da comunidade científica a respeito daquele assunto. Então você vai procurar aprender com a pessoa errada. A pessoa que não sabe o que informa mal por má índole mesmo. O terceiro modo da curiosidade é buscar conhecer, não pelo objetivo último da vida humana, que é conhecer e amar a Deus. Buscar conhecer por outra coisa. Você vai ficar lá vendo BBB, coisas, informações inúteis. Você não fica... Veja bem, é diferente você ter entretenimento e você ficar fofocando a vida dos outros. Entretenimento geralmente parte do pressuposto de que a vida do personagem ali é fictícia. Ela serve simplesmente como mera demonstração arquetípica da existência humana. É assim que funciona uma história. O personagem é um mero arquétipo, é um conceito. É abordado e tratado ali na história, ser compreendido dentro de um todo racional, que é a narrativa. Isso é totalmente diferente da fofoca, que é simplesmente você saber da vida do outro, sem utilidade, sem motivo, só porque é divertido e prazeroso saber da vida do outro, eu não sei porquê. Você busca conhecer essas coisas, essas fofocas ou curiosidades, por motivos torpes, toscos, que é basicamente para se divertir, para passar tempo, para perder tempo, né? Ao invés de procurar conhecer coisas que agregarão na sua vida, coisas úteis, não só coisas úteis, como também coisas que vão te aproximar do fim último da sua vida, que é conhecer e amar a Deus, né? E o quarto modo de ser curioso é buscando conhecer aquilo que a capacidade atual não permite. Então tu fica ali constantemente, você é um belo de um curioso, não estuda física, mas fica tentando entender o que é um buraco negro, por exemplo. Não estuda astronomia, mas fica tentando entender qual a relação dos corpos celestes, né? Como é que eles se movimentam e tudo mais. Você não é um biólogo, mas quer ficar ali sabendo sobre a vida dos bichinhos por mero entretenimento, num documentário sobre a vida na savana. Santo Tomás de Aquino vai dizer, isso é um pecado venial, um pecado leve, mas é um pecado da curiosidade. Procurar conhecer aquilo que você não vai entender, por mais que tentem falar, porque você simplesmente não quis trilhar o caminho até chegar naquela informação completa, certo? Isso é um traço da curiosidade, segundo São Tomás de Aquino. E nós temos, em seguida, os movimentos externos. A modéstia é uma moderação dos movimentos externos. Então aqui nós temos o que? É dar gargalhada alto, usar acessórios chamativos, né? Fazer gestos e não sei o que lá, coisas para chamar atenção, para mostrar como você
é desenvolvido, como você tem desenvoltura, todas essas coisas que nós sabemos que também são alimentadas pela vaidade, pelo orgulho. A pessoa só está querendo mostrar que ela é uma coisa que essencialmente ela não é. Então a moderação contra os movimentos externos vai se tratar justamente disso, desses excessos, esse exagero, quando que a reta razão vai exigir que nós sejamos comedidos, que nós tenhamos uma conduta exemplar e elegante, muito elegante, inclusive, por sinal. Especialmente nas moças, essa questão de ter movimentos, comportamentos comedidos é muito elegante na mulher. Certo? E por último, só aí, depois de todo esse desenvolvimento a respeito da modéstia, como moderação da esperança, moderação do conhecimento, moderação dos movimentos externos, agora nós temos os ornatos exteriores. Se você teve coragem de chegar até aqui, tenho que te parabenizar. Dizer parabéns, você é uma pessoa muito corajosa, você é uma pessoa excepcional que realmente não está querendo ser qualquer um. Está querendo ser inteligente, está querendo marcar sua posição no mundo, mostrar quem você é. Então, parabéns para você. E se você quiser, pode curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, sinta-se à vontade. Ele vai dizer que nós temos 3 principais problemas quanto aos ornatos exteriores, das vestimentas, acessórios, maquiagem, corte de cabelo, essas coisas. Então, quais são os 3 modos de pecado dos ornatos? O primeiro deles é a vanglória pelo cuidado excessivo. Lembra aquilo que eu falei? Da moça que se veste bonita porque ela quer receber elogio, reconhecimento, o olhar dos homens, o desejo deles, ela quer isso. Que Santo Tomás de Aquino vai concordar comigo, ele vai falar, olha, é pecado contra a modéstia dos ornatos exteriores, buscar vanglória no cuidado excessivo das coisas externas, passageiras, dos investimentos. O Santo Tomás de Aquino vai me dar o ponto aqui. Então eu queria agradecer, obrigado Santo Tomás de Aquino, você que está aí do céu, orando por nós. Muito obrigado, reconhecer que eu acertei, mesmo que seja ali pertinho. Eu fico feliz, contente de saber que eu acertei, apesar de não ter sido tão sofisticado quanto o próprio São Tomás. O primeiro modo de pecado contra a modéstia da vestimenta é buscar orgulhar-se pelo olhar do outro. Fica lá vestindo uma hora, troca a roupa, põe isso, põe aquilo, para receber os olhares e todo mundo ficar de queixo caído. Acho que não preciso falar muito mais que isso. Segundo ponto contra os pecados das vestimentas, preocupação excessiva tendo em vista o prazer. Aqui Santo Tomás de Aquino, ele demonstra um outro aspecto de sofisticação de pensamento, que é abranger todas as características de um problema, que é muito típico de filósofos propriamente ditos. Conseguir abranger, imaginar, vamos assim dizer, criar cenas na própria cabeça, várias cenas onde aquele pecado pode estar sendo cometido. Um deles, que eu, na minha análise, rejeitei, é que de fato existe uma luxúria em mostrar o corpo de maneira inadvertida. Imagina, que é uma hipótese, tá? Pode não ser, o livro do Santo Tomás de Aquino está aberto aqui, por isso que eu estou olhando. Imagino que desse trecho em específico, Santo Tomás de Aquino esteja falando das famosas garotas de programa, as famosas acompanhantes, prostitutas, enfim, a palavra que for. Então ele está falando aqui sobre essas moças vestirem-se de maneira inadequada para gerar emoções nos outros homens e assim conseguir conquistar clientes. Fala, isso é pecado mortal, inclusive. E informa que é pecado mortal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Inclusive, procurando aqui até encontrei, ó. Segundo a escritura, eis que lhe sai ao encontro uma mulher ornada à moda das prostitutas, ou seja, vestida como prostituta, prevenida para caçar as almas. Uma mulher vestida como prostituta buscando condenar homens, ou seja, ela tinha intenção de produzir desejo e interesse sexual nos rapazes, especialmente, né? Pode, contudo, a mulher aplicar-se licitamente para agradar a seu marido, a fim de que ele, por desprezo, não venha cair em adultério. Aqui temos um ponto muito importante, mas também muito polêmico a respeito da filosofia de Santo Tomás, de que você vestir as roupas, talvez no casamento você consiga fazer isso. Se seu esposo mantém um interesse sexual em você, desse modo não venha trair. Alguns vão falar, mas Santo Tomás de Aquino, pelo amor de Deus, como você pode falar uma coisa dessa? Querendo jogar a culpa da traição do homem na mulher? Bom, provavelmente sim. O que dá a entender aqui no texto, sim, a mulher que não se arruma, às vezes acaba, vamos assim dizer, produzindo estresse, um descontentamento no marido, e ele acaba procurando satisfazer esses desejos,
essas expectativas com outras mulheres, o que é um absurdo. Mas ele não descarta essa situação. Ele fala: moça, se você é casada, empiriquete, pinta as unhas, coloca um colarzinho bonito, bota uma roupa bonita, atrai o seu marido, enfim, continue vivendo o casamento de maneira adequada, certo? Agora nós falamos sobre os pecados mortais, onde ele diz: se, pois, se ornarem com a intenção de despertar nos outros a concupiscência, desejo sexual, pecam mortalmente. Essa é a posição de Santo Tomás de Aquino. Contudo, ele apresenta aqui o caso que eu mesmo disse: as moças se arrumarem, né, justamente porque elas querem se sentir bonitas, né? Se o fizerem, porém, leviandade, ou seja, não levaram a sério o assunto, não pensaram, não meditaram a respeito, uma certa vaidade fundada na jactância. O que é jactância? É luxo, é louvor, essas coisas. Nem sempre cometem pecado mortal, mas às vezes venial. Mesmo se dá neste ponto com os homens. Então aqui nós temos Santo Tomás de Aquino dizendo basicamente que se a moça, de maneira inadvertida, veste um short ou alguma roupa provocante, ela peca venialmente, mas não peca mortalmente, porque ela não tem noção do que está acontecendo. Santo Tomás de Aquino então vai listar o terceiro pecado, né, que é a preocupação excessiva com a veste, como que não tenha nada fora do lugar. A gente vai falar aqui provavelmente daquelas pessoas com comportamento afetado, ficam constantemente passando a mão no cabelo, ajeitando o cabelo, retocando batom, tá tudo perfeito, mas fica lá esse problema constante. Então aqui nós vemos: Santo Tomás de Aquino reconhece que sim, as moças mal vestidas que têm com o intuito fazer os homens pecarem por meio do desejo sexual, cometem pecado mortal. Por cometer pecado mortal, perdem a graça de Deus. Essa foi a exposição de Santo Tomás de Aquino a respeito da modéstia. Vai tratar sobre os assuntos que eu tratei, ele vai falar pouco sobre o que eu falei, ele corrigiu alguns erros que eu cometi, como por exemplo de submeter a modéstia à humildade, quando na verdade é o oposto. Mas de maneira geral, a minha tese foi até que razoavelmente congruente com o funcionamento de Santo Tomás de Aquino. Então, é isso. Modéstia, amigos, não tem tanto a ver com o short, tem mais a ver com a intenção por trás do short, tem mais a ver com o desejo por trás do short, tem mais a ver com o espírito por trás dessa roupa. É basicamente um espírito de vaidade, ou de luxúria, ou orgulho, vai querer procurar incentivo e graça no olhar do outro, no reconhecimento do outro, entre outras coisas, certo? Então aqui nós falamos sobre a minha perspectiva a respeito da modéstia, como foi que eu desenvolvi minha ideia, como é que foi que a história, e aqui também falamos sobre Santo Tomás de Aquino, certo? Como é que ele pensa, expliquei mais ou menos como é que funciona o pensamento dele, tentei resumir o máximo possível. Queria agradecer a você. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, assistir mais um vídeo nosso, tem vários, tem um vídeo aí, último, foi sobre a castidade, onde eu falo sobre por que ser casto. Recomendo bastante, se você quer entender mais sobre, vamos assim dizer, os caracteres que fazem uma pessoa tomar uma conduta inadequada. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, recomendo que você assista lá, por que ser casto. E deixar um gostei, um comentário aí, se você tiver alguma pergunta, algum tema de vídeo, sinta-se à vontade. Bom, então queria dizer basicamente que eu vejo você no céu.